O céu vermelho sangue. Era uma noite quente de verão, daquelas em que o ar parece pesar como uma manta de chumbo sobre a pele. Quando a tranquilidade da pequena vila de Santo Vale foi violentamente rasgada por um grito lancinante. O som atravessou os campos de milho e ecoou pelas serras silenciosas, alcançando cada canto da cidade. Era o tipo de grito que fazia o coração gelar e as pernas falharem. Algo terrível havia acontecido. Maria, uma agricultora de média idade, estava cuidando de sua horta à luz da lua quando viu algo que jamais esqueceria. Um brilho avermelhado tomou o céu, tingindo as nuvens como se fossem feitas de sangue. No centro daquela luminescência, uma enorme sombra se formava, estranha e disforme, pairando sobre a terra como uma entidade viva. O brilho se intensificou, e um vômito de luz desceu sobre a casa vizinha. Em questão de segundos, o berro mais agudo que Maria já ouvirá cortou a noite novamente. E depois, o silêncio. Apenas o vento fraco entre as árvores quebrava a quietude agonizante que se seguiu. Na manhã seguinte, a casa de Joaquim, um viúvo que vivia com sua neta pequena, estava vazia. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio. Apenas um estranho odor no ar, algo entre metal e enxofre, e um círculo queimado no gramado, como se o chão tivesse sido marcado por uma fornalha infernal. As pessoas do vilarejo se reuniram ali, assustadas e murmurando teorias. Mas nenhuma explicava aquele vazio repentino, aquela ausência que parecia corroer o espaço ao redor. A neta de Joaquim, Clara, havia desaparecido sem deixar rastro. Os dias seguintes trouxeram o caos. Famílias inteiras passaram a dormir juntas no salão da igreja, agarrando terços e bíblias como se fossem únicas proteções contra o mal que os espreitava. Mas mesmo aí, no coração da fé, eles não estavam seguros. Na terceira noite, o brilho vermelho retornou, desta vez iluminando a casa de Manuel, o padeiro. Quando os vizinhos correram para ver, encontraram apenas sua esposa sentada na varanda, os olhos arregalados e a boca aberta em um grito mudo, como se tivesse visto algo que sua mente se recusava a compreender. Manuel não estava mais lá. Apenas o círculo queimado no quintal e aquele cheiro fétido permaneciam. A cidade estava tomada por um pânico crescente. Alguns tentaram fugir, mas descobriram que todas as estradas estavam bloqueadas por um nevoeiro denso e impenetrável, que não aparecia nos mapas nem nos relatos meteorológicos. Era como se Santo Vale tivesse sido arrancada da realidade e jogada em uma bolha macabra, isolada do resto do mundo. Enquanto os dias passavam, as abduções continuavam. Um membro de cada família desaparecia a cada noite, como um ritual meticuloso. E não importava o quanto tentassem se esconder ou proteger uns aos outros, a luz vermelha sempre encontrava sua vítima. Alguns moradores mais antigos, que carregavam a sabedoria passada de geração em geração, começaram a murmurar sobre lendas antigas, sobre entidades que vinham das estrelas para acolher almas humanas. Mas até mesmo essas explicações pareciam insuficientes diante do horror que se desenrolava. Na sexta noite, o brilho veio para a casa da própria Maria. Ela havia trancado portas e janelas, espalhado sal pelas entradas e segurava um facão com as mãos trêmulas. Quando a luz atravessou o teto como se ele fosse feito de papel, ela viu pela primeira vez o que estava por trás do horror. As criaturas eram altas, magras e desproporcionais, com olhos negros como o vazio do espaço e corpos que pareciam pulsar em um ritmo alienígena. Suas peles brilhavam como metal à luz, e seus movimentos eram rígidos, quase mecânicos. Elas não emitiam som algum, mas a mera presença delas fazia a mente de Maria gritar em desespero. Quando uma delas ergueu o braço e apontou para ela, Maria sentiu o mundo desaparecer. Os dias se tornaram uma contagem regressiva silenciosa. Quem seria o próximo? Os moradores restantes evitavam olhar para o céu e pararam de se reunir, cada um preso ao seu próprio pesadelo pessoal. E então, algo ainda mais terrível aconteceu. As abduções cessaram, mas os que haviam desaparecido começaram a retornar. No entanto, não eram mais os mesmos. Seus corpos estavam diferentes, alongados e cobertos por uma fina camada de algo que parecia pele, mas tinham um brilho doentio. Eles não falavam, apenas caminhavam sem rumo, os olhos negros fixos em nada. Era como se fossem cascas vazias, sombras do que um dia foram. E onde quer que pisassem,
O chão parecia murchar e morrer, como se a própria terra rejeitasse sua presença. A pergunta que atormentava todos agora era: o que as criaturas queriam? E por que haviam escolhido o Santo Vale? O medo não vinha apenas do que as criaturas faziam, mas do que elas representavam. Elas não eram apenas monstros. Eram algo que desafiava toda a compreensão humana. Algo que fazia a fé e a razão se despedaçarem como vidro. E o pior ainda estava por o chamado do silêncio. No coração de uma madrugada gelada, a cidade de Monte Escuro mergulhava no abismo de sua própria monotonia. Os campos vastos e silenciosos, pontilhados por espantalhos desgastados, pareciam guardiões esquecidos de um segredo antigo. Mas naquela noite, sob um céu de estrelas que brilhavam como olhos vigilantes, algo diferente aconteceu. Algo que jamais seria apagado da memória daquelas terras. A primeira a perceber foi Dona Ivone, uma viúva solitária que vivia no alto de uma colina. Ela acordou sobressaltada, como se uma mão invisível tivesse sacudido seu corpo. O relógio ao lado da cama marcava 3h33, uma coincidência que, mais tarde, atormentaria a cidade inteira. O barulho estridente vindo do lado de fora era quase humano, mas havia algo profundamente errôneo nele. Quando Ivone espiou pela janela, seus olhos captaram uma cena que parecia saída de um pesadelo. No campo de trigo em frente à sua casa, uma luz intensa, azulada, oscilava entre as espigas, como um feixe dançante de algo vivo. O ar vibrava com uma intensidade que fazia os vidros tremerem. Então, Ivone viu uma sombra alta e esguia, com membros alongados demais para serem humanos, movia-se lentamente na direção de sua casa. Sua pele reluzia sob a luz, quase translúcida, revelando veias pulsantes que pareciam transportar algo além de sangue. Antes que ela pudesse gritar ou reagir, a luz azul a engoliu, e tudo se dissipou. A casa, o campo e até o vento desapareceram em um silêncio opressor. Na manhã seguinte, os moradores encontraram apenas a casa vazia e um círculo de terra queimada no meio do campo. Não havia sinal de luta, nem vestígios de Ivone, apenas o silêncio absoluto que parecia crescer a cada dia. A cidade entrou em alvoroço. Histórias de luzes estranhas e desaparecimentos começaram a se espalhar, como fagulhas em uma floresta seca. Uma semana depois, foi a vez de Tião, o agricultor conhecido por sua força e coragem. Ele havia saído à noite para verificar o gado que berrava desesperado. O que encontraram na manhã seguinte foram os animais mortos, todos eles com cortes precisos, como se tivessem sido dissecados por mãos cirúrgicas. Tião não estava em lugar algum. Apenas marcas estranhas no chão, semelhantes a pegadas enormes com 3 dedos, levavam em direção ao horizonte. Enquanto os dias passavam, o padrão se tornava claro. A cada noite, às 3h33, um membro de uma família desaparecia, deixando para trás um vazio que ninguém podia preencher. Os moradores se trancavam em suas casas, mas as portas não pareciam oferecer proteção. As criaturas, ou o que quer que fossem, passavam por elas como se fossem fumaça, levando suas vítimas sem deixar rastros. Os gritos abafados e os clarões azuis tornaram-se o único som constante nas noites de Monte Escuro. Em meio ao caos, as pessoas começaram a suspeitar umas das outras. Quem será o próximo? Tornou-se a pergunta mais temida, enquanto o medo transformava a pequena comunidade em um barril de pólvora. Alguns tentaram fugir, mas os que se atreveram a cruzar os limites da cidade nunca mais foram vistos. Outros buscavam explicações em livros antigos e lendas locais, mas nada parecia fazer sentido. Exceto uma coisa: as luzes azuis e os desaparecimentos estavam conectados à chegada de uma tempestade que parecia nunca se dissipar. Quando o último grão de sanidade começava a escorrer entre os dedos dos moradores, um detalhe perturbador veio à tona. Aqueles que desapareciam deixavam para trás desenhos gravados em seus quartos, rabiscos quase imperceptíveis que formavam padrões intrincados e repetitivos. Eram sinais, talvez mensagens, que ninguém conseguia decifrar. O pavor atingiu seu ápice quando, em uma noite sem lua, as luzes azuis cobriram toda a cidade, transformando a escuridão em um mar fantasmagórico de claridade. As criaturas, agora visíveis em toda a sua forma grotesca, andavam livremente pelas ruas, como se fossem os verdadeiros donos daquele lugar.
Monte Escuro foi engolida pelo silêncio, não mais como uma cidade habitada, mas como um cenário vazio de uma tragédia que jamais seria esquecida. E quando tudo terminou, restaram apenas os campos desertos, as casas abandonadas e o eco de um mistério que nunca encontrou resposta. O que aconteceu em Monte Escuro permaneceu um segredo enterrado na poeira do tempo. Mas as luzes, dizem os antigos, ainda podem ser vistas nas noites mais escuras, como um aviso para aqueles que ousam se aproximar. Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!